Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Alain e hoje o tema será divisão. As ideias sobre divisão. O que é divisão? O que ela significa? No português, qual que é o sentido? E nós vamos focar principalmente o que é a divisão na matemática e qual a utilidade dela. Bom, tenho aqui dois exemplos. Divisão de um prêmio de loteria. De acordo com a Caixa Federal, 52 apostas dividiram um prêmio. Vamos retomar a nossa última aula. De aproximadamente 302 milhões de reais, totalizando aproximadamente 6 milhões para cada vencedor. O valor total foi dividido por 52 ganhadores, aonde deu aproximadamente 6 mil para cada um deles. Divisão de poderes em um país. Entenda a divisão de poderes no judiciário, legislativo e executivo. Outra situação, divisão de funções em um trabalho escolar. Vai fazer um trabalho de escola em grupo, cada um vai ter uma função, cada um faz uma coisa. Observem, esses três exemplos, eu utilizei divisão, só que para esse, a divisão foi igual para cada um. Divisão de poderes em um país. O judiciário cria leis. O judiciário tem a função de fazer o cumprimento de leis. O legislativo, aliás, o judiciário julga baseado nas leis. O legislativo, ele é quem cria as leis. O executivo é quem cumpre as leis, quem faz as leis serem cumpridas. Observem que nessa divisão, cada um deles tem uma função, não são iguais. Na divisão de trabalho escolar, pode ser que tenham a mesma função, pode ser que não. Portanto, o significado da palavra divisão em cada um desses contextos. Nesse, divide em partes iguais. Nesse, separa ou delega funções. Pergunto, a divisão sempre é em partes iguais? Aqui nós vemos que não. Ela pode representar uma função, pode representar um faz uma coisa, o outro faz outra. Ou, se eu tiver alguém que trabalha mais rápido, um vai trabalhar mais que o outro, certo? Por exemplo, duas máquinas vão produzir uma certa quantidade de objetos. Só que uma produz mais rápido que a outra. Sendo assim,
a divisão vai ser desigual se eu der o mesmo tempo para elas trabalharem. Na matemática, nós vamos trabalhar apenas na divisão, repartição em partes iguais, ou seja, como nesse caso, o total foi separado em partes iguais, ou será a ideia de medida. Como assim? A ideia de quantos cabem. Por exemplo, eu tenho um balde, cabem 20 litros de água. E eu pego garrafinhas. Cada uma delas tem capacidade 2 litros. Quantas garrafas dessas eu preciso para encher o balde? Então, quantas garrafas cabem dentro do balde? Na matemática, divisão tem um desses 2 significados. Repartir em partes iguais ou uma medida de quanto cabe uma coisa na outra. Na matemática, a divisão pode ser exata ou não exata. Como assim? Se eu dividir um número por outro, eu tenho 20 balas e vou dividir para 5 pessoas. Cada uma recebe 4. Sobra alguma bala? Não. Então, divisão exata. Se tivesse 23 balas para 5 pessoas, cada uma recebe 4. Sobram 3. Se sobra alguma coisa, se tem resto, divisão exata. Olha esse exemplo. Uma decoradora está organizando um salão para uma festa onde haverá 236 pessoas. Ela usará mesas com 4 lugares. Quantas mesas ela vai precisar então? 236 dividido por 4, que é quantos cabem em cada mesa? 59 mesas. A divisão foi exata? Sim, pois não sobrou o resto. Exemplo 2. O lucro de uma empresa foi de 1.242 milhões de reais. Ele será dividido entre 6 sócios. Ou seja, será dividido em partes iguais. Se eu dividir por 6, esse valor chega em 207 reais. Observem que aqui também não são. Portanto, divisão exata. Aqui, o conceito de divisão é quantos cabem em cada mesa. Aqui, o conceito é dividir em partes iguais, repartir em partes
iguais. E nosso terceiro exemplo, os alunos do sexto ano farão uma viagem onde serão alugados alguns ônibus com capacidade para 42 lugares. Ou seja, em cada ônibus só pode viajar 42 passageiros. Na viagem vão 136 alunos, 4 professores. Quantos ônibus precisarei ou a escola vai precisar alugar? O total, 140 passageiros, 136 alunos, 4 professores. Se eu dividir esse total por 42, eu tenho quociente 3, resto 14. Ou seja, o que é o quociente? Da divisão. A gente vai aprofundar nisso na próxima aula. Aqui, ó, a minha divisão teve resto. Uma pergunta. Eu posso alugar só 3 horas? Posso. Por quê? Esses 14 que foram de resto vão viajar também. Portanto, serão alugados 4 ônibus, onde 3 deles terão 42 passageiros e um deles, os 14 restantes. Bom, essa aula, o objetivo era tratar qual que é o significado de divisão na matemática, com alguns exemplos. Em alguns casos, considero o resto, outros não. Divisão na matemática, portanto, é repartir em partes iguais ou representa uma medida. Quanto algo cabe em alguma coisa. Então essa foi nossa aula de hoje. Na próxima aula, vamos aprofundar a divisão na matemática. O que é quociente? O que é resto? Esse número que eu divido, como que chama? O divisor. Por que se chama divisor? Até a próxima aula, então.